Fala tropa, beleza? Tamo mais um dia aqui com vocês. Tô meio sumido, sei que não tô postando vídeo pra vocês no canal, mas cara, tirei um diazinho hoje pra postar um vídeo pra vocês e hoje vocês vão aprender e entender o gatilho de entrada, o motivo dessa entrada, o que foi que eu observei, o que foi que eu analisei, esperei o momento certo pra fazer a minha entrada, né? Então fica nesse vídeo para quando acontecer isso de novo e você estiver na frente do seu gráfico, você já saber tomar a decisão, saber para onde ir e saber a hora certa de entrar. Então para de enrolação e bora lá para esse vídeo que isso daqui vai dobrar a sua visão no mercado. Isso aqui vai tirar todo aquele medo que você tem, vai tirar toda aquela dúvida que você tem e aí a partir de agora você vai saber o que fazer, né? Então bora lá para um vídeo que vai ficar muito interessante esse tutorial, né? Então bora lá. Motivo aqui a galera já viu aqui, a galera que me acompanha já sabe o meu ponto de entrada, já sabe os motivos de decisão, mas sei que tem muita gente nova no nosso grupo, tem muito membro acompanhando nós, né? Então bora lá para você entender, quando a próxima vez acontecer, você já saber o que fazer, tá? Então bora lá. Aqui simplesmente a gente já está no Bitcoin aqui, né? A gente está no Bitcoin aqui. E aí vocês que já me acompanham sabem, Wallace, o gatilho de entrada é o candle branco. Quando for haverá que vira a condição do histograma, a gente já sabe que tem o ponto de entrada. Quando o wave vira, a gente já sabe o ponto de entrada. Mas calma, vocês têm que saber a hora certa de entrar. Saber qual é o time frame que vocês estão analisando. Porque olha só uma coisa interessante. Aqui eu estou no gráfico de M2, né? E aí esse foi o motivo de eu ter entrado um pouco mais atrasado pelo M2, só que no gráfico atual que eu estava analisando, é um gráfico que estava dando a condição de entrada, né? Então se a gente voltar aqui para o M5, o que a gente consegue ver aqui no M5 primeiro? Ó? A gente já consegue aqui ver que a partir do momento que o Bitcoin já fez o fechamento aqui do dia 4 de abril, né? Para a abertura agora do dia 5 de abril, correto? A gente consegue ver que o Bitcoin já vem deixando essa linha de tendência aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, né? Então, uma análise price set um pouquinho para a gente entender o conceito do mercado e saber o que fazer, né? Então, a gente já estava analisando esse ponto de entrada bem interessante, né? E olha só, o que acontece? É o que eu falo todo dia para vocês, vocês têm que ter paciência e esperar o gatilho se confirmar. Depois do teste dessa linha de tendência aqui que foi, olha só como é interessante. O meu candle branco com até o mesmo sinal do Half Trend, bateram na mesma região, fazendo a mesma confluência, me deu o primeiro gatilho de venda. Só que por que eu não executei essa venda? Porque eu precisava de confirmação que eu estava correto, que ia respeitar esse toque de linha de tendência, correto? E que eu estava indo para a direção correta do preço. Então o que eu esperei? Fez o toque aqui me dando a primeira condição de venda, só que eu não startei minha venda porque simplesmente esse cara estava comprador. Olha só o volume de compra, é o que eu falo para vocês. 95% das vezes que vocês vão contra o histograma, vocês vão tomar stop. Então por isso que eu não entrei. E olha só, como eu estava correto, olha o que aconteceu no preço aqui nesse exato momento aqui, ó. Como eu estava correto, ó, se a gente marcar aqui, ó, vou marcar para vocês verem aqui, ó, com uma linhazinha com a linha aqui, olha só, aonde me deu o meu candle branco, olha só, o histograma estava verde, então eu não tinha condição de entrada. Então quando eu vi aqui, eu falei, epa, calma aí, se eu for esperar o gatilho de entrada aqui, eu vou entrar atrasado. Só que eu já sei que a confirmação do M5 já me mostrou esse pivô de baixa, correto? Já me mostrou esse testezinho aqui, ó, de pivô, olha só aqui, ó. Já me mostrou esse teste de pivô, o teste da tendência. Então, quando eu já vi isso daqui, eu já sabia que o gatilho poderia dar atrasado no M5, eu venho correndo e olho o M2, porque eu já sei que esse movimento aconteceu. E aí, nesse exato momento, na mesma região que lá no M5, que era essa linha que nós marcou aqui, ó, se lembra que o candle branco, olha só, no M2 já tinha me dado essa confirmação dessa venda. Só que eu já não cheguei vendendo direto, já cheguei, pá, meti a venda. Não, eu esperei uma confirmação, né? Que seria o quê? Eu precisava de uma captura de liquidez para me ter certeza que esse preço ia estourar ao meu favor. Então, a partir do momento que esse preço foi lá, o que acontece? Se a gente olhar no M2, a condição de venda já deu muito mais antes. Olha só, agora já deu lá no candle branco. Tivemos a condição do cruzamento da média da 8 por 20, me mostrando a tendência. E eu já tive a condição da virada do histograma. E eu já tinha um wave me mostrando venda. Só que o wave para mim só fica interessante, né? Ele só fica interessante quando ele começa a superar essa máxima aqui, ó. Que ele deixou aqui, fica interessante para mim o wave, certo? Então ele já vinha mostrando aqui, ó, que tinha um interesse vendedor entrando, os compradores vinham perdendo a força, o wave vinha mostrando que vinha entrando no interesse vendedor. E aí a partir desse momento aqui, ó, que para mim ficou claro, né, que
quando cruzou a média no 2 minutos, eu já tinha feito a análise toda do M5, quando eu vim para o M2, que eu já vi o cruzamento da média, que eu já vi o candle branco muito antes, me dando essa condição de venda, só que se eu tivesse em tempo real no M2, eu já tinha vendido, porque eu tinha confirmação pelo M2. Só que quando eu cheguei, já tinha passado e eu estava analisando o M5, meu gráfico de 5 minutos de entrada. Então, para mim saber se eu estava certo, eu tenho que esperar o quê? Uma captura de liquidez no preço, para me esperar isso acontecer e aí exatamente eu dar o meu gatilho de entrada e continuar surfando essa tendência que estava se formando. E o que, que eu espero? Simplesmente isso daqui, ó. Eu esperei o preço desceu, quando eu cheguei à minha marcação, a mesma marcação aqui, ó, foi a marcação lá do M5, aí eu esperei simplesmente o preço subir lá, capturar a liquidez e aí voltar. E aqui nessa captura de liquidez, se a gente voltar aqui, o que, que a gente tem aqui bem interessante nesse preço? A gente tem o famoso pullback na média de 20 por 8. Olha só como é interessante. Se a gente dá um zoom aqui nesse exato momento, nessa operação, olha só aqui, ó. Eu tive esse pullback aqui, olha só. O preço estava vendido aqui, eu não vendi porque eu não queria passar esse calor. E olha só como eu fiz o correto. Então o preço, eu esperei o preço fazer essa movimentação que já tinha passado. Cheguei nesse exato momento aqui. Eu esperei o preço voltar lá em cima, né, e montar um pivô de baixa para mim. Ele foi lá, voltou, capturou liquidez com esse candle de absorção e aí quando ele virou, meu amigo, que ele rompeu a mínima dessa vela, aqui me deu minha condição de entrada. E essa mesma condição foi quando o candle fez o rompimentozinho aqui da vela da média de 8, que é essa mais curta que acompanha o preço, e quando a vela fechou abaixo da média de 8. Aqui sim eu tive uma confirmação de um pivô de baixa. E aí nessa mesma condição desse pivô de baixa aqui, ó, nessa mesma condição, eu já tive o quê? Eu já tive o rompimento de uma estrutura, de uma nova estrutura formada, olha só aqui, ó. Eu já tive uma condição de tentativa de rompimento, aqui eu nem esperei muito fechar a correção, e aí eu já tinha um volume agressivo aqui, ó. Eu já tinha um volume agressivo, né, do nosso Full Averac, né, nosso Full Averac aqui, ó, me dando essa condição da continuação da tendência. Então, cara, eu já tive todo esse parâmetro, por que que eu não vou startar minha venda? Então, nesse exato momento, olha só para vocês verem, eu esperei toda essa movimentação que eu tô falando para vocês, ativei meu histórico aqui agora para vocês verem, e eu fiz a entrada aqui, ó, fiz a entradazinha aqui nesse exato momento, fiz a entrada, coloquei o meu stop correto acima dessa máxima. Quando o preço pagou praticamente aqui, ó, que o preço já pagou 1 para 1 do meu stop, olha só, se vocês verem o risco retorno pagou 1 para 1, eu já ajustei para esse topo. E agora nesse exato momento aqui, ó, eu já posso fazer isso aqui, ó, pegar esse take aqui, exatamente, e trazer ele para o 0 a 0 aqui, ó, para pagar pelo menos a taxa da corretora, e eu já garanti aqui, ó, no máximo até a média de 20, né, a gente garantir aqui, ó, $8 nessa operação, né? Eu arrisquei perder exatamente, se vocês verem nesse trade aqui, ó, eu arrisquei perder exatamente, ó, $17 nesse trade, nesse exato momento aqui, ó, se eu voltar o take aqui um pouquinho mais próximo, ó, a gente consegue ver que esse take tá pagando lá, ó, $25 de lucro nessa operação. Eu tô buscando aqui em torno aqui, ó, mais ou menos de $43 de lucro, que é nesse fundo aqui, correto? E agora eu já posso ajustar aqui o take se eu quiser, eu já posso ajustar para uma média de 20 aqui, ó, e garantir $8 de lucro nessa operação, porque a média de 20 já permitiu eu fazer esse ponto de entrada. Então, olha só como é simples fazer a entrada, só que, cara, eu tenho que ter a paciência de esperar o pivô confirmar e eu saber se realmente o mercado está indo naquela direção, simplesmente para me pegar uma carona no preço, para me pegar uma carona com os play que estão fazendo essa mesma visão que eu tenho. Tá vendo como não é difícil fazer day trade? Como não é difícil ganhar dinheiro no mercado? Aí você pode dizer assim, Alas, mas você tem 9 anos de mercado, você já passou por o Vale das Sombras, hoje você já virou a chave, você já sei. Mas sim, eu passei 9 anos para aprender isso. E hoje eu te entrego todo esse conhecimento em uma sala ao vivo de segunda a sexta, totalmente gratuita. Eu poderia muito bem montar uma mentoria, montar um curso, fazer um marketing e sair vendendo o meu conhecimento, mas eu te entrego de graça, isso daqui todos os dias. Então, se você não está tendo esse resultado, é porque você não está levando o jogo a sério. Simplesmente é isso, porque poucos traders fazem isso daqui. Todo esse conhecimento, já tinha montado uma mentoria e estava te vendendo por 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais igual eu vejo, 2 mil reais, e o cara não está nem aí para os seus resultados. Ele quer saber que ele te vendeu uma mentoria e ele diz assim, ó, te
vira, é o que você recebe. E eu te entrego tudo que os coaches, vendedores de sonho te vendem 100% gratuito, sem te cobrar R$ 1. Olha só como é interessante, você saber seguir a pessoa certa, você saber aplicar o operacional certo e saber que você pode ter resultado de graça sim. Olha só como é interessante isso aqui. E olha só esse trade lindo desenvolvendo para nós. Já posso ajustar mais um pouco aqui na média de 20 aqui, ó. E já agora já garantimos $10 de lucro nessa operação. Vamos esperar esse trade aqui se confirmar para nós ver o que vai acontecer aqui nesse trade. E ó, o preço ficou um pouquinho parado ali, a gente conseguiu ajustar o stop aqui sim agora já. E a gente já está garantido aqui ó, de stop imóvel, a gente exatamente com $11,39 nessa operação, né? A gente já está com $11,5 ali mais ou menos. Bora ver se a gente consegue buscar o nosso take lá embaixo, né? Essa operação agora, ela tá pagando quase $30 de lucro, mas eu quero vir ajustando, olha lá, a média permitiu, a gente vai vir ajustando de acordo com a média de 20, olha lá. $12,68 nesse trade agora de lucro já, né? Se eu quiser sair agora, fechar na mão, tô com $30 nessa operação praticamente, ó. Se a gente ver aqui, olha lá, ó. Se a gente ver aqui, ó, olha lá, ó, pagando $22 na operaçãozinha, né? Ela chegou a pagar ali 27, 28 aqui, mas agora tá pagando 22 e vamos conduzir esse trade aqui para nós ver até onde ele vai levar nós, correto? Ó, e olha só, a nossa média já ajustou ali, ó, já permitindo a gente arrastar o take junto com a de 20 e agora a gente já garantiu ali exatamente, ó, $14 de lucro, né? Ali, mas olha lá, $14 de lucro nessa operação. Cara, já é lindo o cara que opera uma banquinha pequena, para você que é iniciante, em um trade você conseguir conduzir ele com paciência e já garantir $14, já é muito dinheiro para você que é iniciante. Não se iluda igual os coaches ficam falando para você. Ah, você vai vir para o mercado, já vai chegar ganhando $500, $1.000, $300. Cara, isso é mentira. Isso é vendedores de sonho que eu chamo. Esses são os coaches que vivem em cima da sua ilusão. Então eu te mostro a verdade todos os dias, sem precisar te vender nenhuma mentoria. Bora ver o que vai acontecer. O preço querendo volar, ó. A média permitiu ajuste, eu ajusto de acordo com a média de 20 e agora a gente conduziu $15,20 de lucro nesse trade. Será se vai tirar nós agora nesse exato momento ou se esse trade simplesmente deu um estourzinho de vela ali e vai voltar para nós, né? Ele ficou bem interessante que ele acabou capturando aqui, ó, a região de um pivô onde se formou o segundo pivô de baixa, né? Então, se ele bater aqui, não pegar o nosso take e essa vela conseguir voltar para trás, aí a gente vai ter uma ladeira muito grande aqui no preço. Então, bora ver se ele vai conseguir respeitar esse pivôzinho de baixa aqui, ó, que foi formado, né? Então, se esse candle aqui fechar para baixo, a gente vai ver uma pancada de venda agora mais forte ainda. Vamos esperar esse trade aqui para ver se realmente agora vai respeitar essa leitura price set que a gente já é acostumado a ver isso aqui quase todos os dias no mercado. Bom, olha só, a gente vê que tem uma briga muito interessante ali, ó, bate na nossa região aqui, ó, bate na região preço lá, fechou abaixo, mas fechou muito próximo da de 20, então não vou conseguir ajustar meu stop aqui, eu vou dar esse espaçozinho para o preço respirar, para ver se ele volta para nós, senão a gente sai aqui com nossos $15 de lucro nesse trade, e foi um trade bem conduzido, né? Então essa aqui é a hora certa de conduzir um trade, então bora ver o que vai dar, se vai voltar para trás ou se vai pegar a nossa parcial aqui de $15 já, que já tá lindo esse trade, já deu de fazer uma grana. E olha lá para vocês verem, ó, como essa região é uma região bem interessante ainda para o preço voltar para trás. Então bora ver o que vai acontecer nesse trade. E olha só, ainda estamos aqui, olha lá, o candle conseguiu fechar abaixo, jogou com gapzinho de baixo, olha lá, ó. Jogou com gap de baixa, ó, virou tendência, apareceu o candle branco, mostrando que os compradores vão assumir, ó lá, tirou nós no trade, galera. Então esse trade foi mais do que lindo, ainda respeitou nossa região, né, ali ainda jogou com gap de baixo, o candle veio num gapzinho de baixa lá. Se a gente ver aqui, ó, veio abaixo, olha só onde foi o fechamento da vela e onde foi a abertura dessa vela. Mas olha só como é interessante, ó, para vocês verem, ó, que quando já mostrou que os vendedores iam perdendo a força, o Wave já vinha conduzindo para nós, olha só lá, ó, candle brancozinho já aparecendo, dando um sinal de reversão de preço. Então olha só para vocês verem como eu estava mais do que certo em vir conduzindo esse trade pela média de 20. Olha só o tanto que a gente pegou. Eu poderia ter saído aqui mais ou menos com 27, $30 de lucro? Poderia, mas como mesma opção foi, eu vim conduzindo pela média de 20 o nosso trade, a nossa operação da forma correta, e se esse preço não tivesse retraído, né, a gente teria pegado $50 ali naquela mínima, mas o importante é que a gente saiu positivo, e é o que eu ensino todo dia para vocês.
Vocês não estão aqui para ser, como é que eu falo? Perfeito no mercado. Vocês não estão aqui para pegar o melhor trade, vocês estão aqui para ser lucrativo. Sempre quando você vem para o mercado e querer ser perfeito à frente do gráfico, você sempre vai tomar paulada do mercado, porque você quer ser perfeito aonde o lugar é impossível de ser perfeito. Você pode ser consistente e saber a hora certa de conduzir o seu trade e saber a hora certa de sair dele, mas querer ser perfeito, isso não é adequado dentro do day trade. Te falo porque tenho 9 anos de experiência e sei o que eu faço todo dia nas frentes de uma tela, né? Então você quer ter esse conhecimento, continua seguindo nós, continua aí no nosso grupo fechado, continua acompanhando nas redes sociais, que você vai ter esse conhecimento e posso te entregar isso tudo de graça, igual todos os dias eu te entrego, beleza? Então tchau, tchau, um abraço e vamos partir para o próximo operacional.